Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o surf. O que sabemos sobre o surf? Bom, a escrita do surf pode ser surf com E ou surf sem o E. E ele consiste basicamente no deslize pelas ondas no mar através de uma prancha. Você sabe como surgiu o surf? Tem uma ideia? Conhece algum surfista brasileiro? Consegue identificar a relação do surf com a cultura e a sustentabilidade? Consegue fazer essa relação? Vamos saber um pouquinho lá. Origem do surf. Não há consenso muito na história do surf. Então, tem uma primeira história que diz que está relacionado com a criação de aparatos motivada pela necessidade de sobreviver da pesca. Registros mostram que o surf já era praticado nas ilhas do Havaí, povos polinésios, desde o século XII. Uma outra versão também diz, históricos revelam que o surf foi levado para a Polinésia por antigos pescadores peruanos que migraram do Peru para as ilhas polinésias. Aí os polinésios dependiam do mar para conseguir o sustento, por isso havia necessidade de construir embarcações para ajudar no trabalho. Porém, passaram a deslizar nas ondas com tábuas de madeiras por lazer. E assim nasceu o surf que conhecemos hoje em dia. Então, tem algumas versões aí de qual foi a origem do surf. Bom, no século XX, surfistas havaianos, Duque, de 1890 a 1908, começaram a divulgar a prática do surf, né? E gradativamente essa modalidade se expandiu para a Califórnia e o restante dos Estados Unidos, que se tornou o centro da disseminação do surf. Então, o surf, ele nasceu ali, né? Ali na prática dele começou a ser divulgada ali na Califórnia, nos Estados Unidos, então durante bastante tempo foi divulgado ali, até que ele disseminou no mundo. Então, em 1778, o navegador inglês James Cook chegou ao arquipélago do Havaí e levou a ideia do esporte para a Europa. Então, ele viu essa prática lá e achou legal e trouxe para a Europa. Daí, na Europa foi para os Estados Unidos foi para o mundo. No Brasil, considera-se que o surf surgiu em Santos, quando os três amigos ali, em 1938, fizeram uma prancha de madeira e começaram a usá-la. E também durante a Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, como recebiam muitos navios americanos, né, marinheiros, e eles tinham essa prática do surf, os cariocas começaram a observar e também começaram a praticar o surf. Então foi ganhando adeptos o surf depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, no Brasil, o Brasil está entre os 3 países que mais se pratica o surf. Então, ele fica ali entre os 3 países que mais é praticado o surf, né? Por ser um país tropical também, né? O Brasil tem muitas praias, então o surf é uma prática recorrente no Brasil. Sendo o 4º esporte mais praticado no país, então ele é o 4º esporte que mais praticado no Brasil. Então tem o futebol, o vôlei e uma delas também é o surf, né? Reconhecido como modalidade olímpica em 2016, então em 2016 ele foi reconhecido como uma modalidade olímpica. E ele estreou em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. E em 2021... na Olimpíada de Tóquio, nós tivemos como grande campeão o Ítalo Ferreira, que ele é brasileiro. Ele foi ouro no Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O surf é a cultura, né? Então, o surf enquanto prática corporal, ele tem um estilo de vida, né? De costumes, jeitos de falar, de vestir, de comer, de ouvir música, né? E em 1970, o surf era praticado por jovens de classe média alta que defendiam um estilo de vida assim, sem consumismo, sem materialismo, né? Eles propunham a liberdade, o amor livre e o retorno à natureza. O surf e a sustentabilidade, então, o surf foi criado com pranchas de madeira e, no final, ele foi fabricado com resinas derivadas de petróleo. Então, não são muito sustentáveis essas pranchas de resina, né? Então, agora está sendo estudado formas de as pranchas serem mais sustentáveis, né? Então, assim, engenheiros surfistas de Florianópolis desenvolvem modelo de pranchas mais sustentáveis, né? Que não sejam feitas de resina só. O surf é tecnologia, existem praias artificiais com ondas, né? Para que no dia de muito tempo ruim, né? Uma coisa assim, seja praticado nessas praias artificiais aqui, né? Para o surf. Então, temos algumas manobras aqui, o tubo, o aéreo, o floater, o giro. E nesse vídeo nós vimos um pouquinho sobre o surf. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!